Uma bênção para o dia e a semana que se inicia, que seja um tempo de paz e, acima de tudo, de clareza para todos que nos ouvem. Hoje, a gente vai mergulhar numa passagem que é, assim, um verdadeiro estudo de caso sobre a psicologia humana em momentos de crise. É o capítulo 42 do livro de Jeremias. Ah, que história! Nossas fontes aqui são o texto bíblico, na tradução NAA, e o comentário super aprofundado do Charles Agradayer, que ajuda a gente a ver o que está por baixo da superfície, né? Exatamente. E o cenário é de pura devastação. Jerusalém caiu, o templo foi destruído e o que sobrou do povo de Judá, da liderança, está num acampamento improvisado, morrendo de medo. Um medo terrível da retaliação da Babilônia. Eles estão numa encruzilhada, tipo, a gente fica e enfrenta a fúria do maior império do mundo ou a gente foge? Pois é, e nesse desespero, eles procuram o profeta Jeremias. A missão da nossa conversa hoje é desvendar a anatomia de um pedido. Eles chegam pedindo a orientação de Deus, mas a grande questão que o Dyer nos força a encarar é: eles queriam mesmo uma direção? Ou só uma confirmação? Exato. Uma confirmação por um plano que já estava, assim, trancado no coração deles. É um drama sobre a diferença entre submissão e manipulação. Uma diferença que define destinos. E tudo começa com uma demonstração de humildade quase teatral. Ok, vamos lá. A cena começa com todos os comandantes e o povo, o texto diz, desde o menor até o maior, chegando perto de Jeremias. A imagem é forte, né? Não são só os líderes, é a comunidade toda. E o pedido deles é formulado de um jeito que parece perfeito. Eles falam: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós. Para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir. E a linguagem é muito cuidadosa. Eles se chamam de este resto para enfatizar como estão vulneráveis. E tem um detalhe importante, eles não dizem ore ao nosso Deus, mas sim ao Senhor, seu Deus. Verdade. Colocando Jeremias como um intermediário, sabe? O homem com a conexão direta. É uma performance de respeito à hierarquia espiritual. E não para aí. Eles selam o pedido com um juramento que parece a prova de falhas. Eles dizem: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. E aí vem o ponto central, né? A parte crucial. Seja ela boa ou má, obedeceremos. O que essa frase, boa ou má, já nos diz sobre a intenção deles? Essa é a pergunta de 1 milhão. E a análise do Charles Dyer aqui é cirúrgica. Ele argumenta que a própria força do juramento já é um sinal de alerta. É como alguém que promete demais algo que não pretende cumprir. Faz sentido. Por que dizer seja boa ou má? Se a submissão fosse real, isso já estaria implícito, né? Dyer sugere que essa frase revela o conflito interno deles. Eles já tinham dividido as respostas de Deus em boas, que seriam as que concordam com o plano deles, e más, que seriam as que não concordam. Então eles já estavam esperando um conflito. Já imaginavam uma resposta que não iam gostar de ouvir. Exatamente. E segundo Dyer, que plano era esse que já estava na mente deles? A fuga para o Egito. Dyer nos lembra do contexto. O Egito era a superpotência rival da Babilônia. Para a lógica humana, militar da época, era o único refúgio que fazia sentido. O inimigo do meu inimigo. É o meu amigo. Claro. Pois é, eles não viam Israel, uma terra devastada, como um lugar seguro. A decisão de sair já estava tomada. O pedido a Jeremias não era sobre se deviam sair. Era para conseguir a bênção de Deus para o destino que eles já tinham escolhido. Perfeito, eles buscavam um carimbo divino para uma decisão humana. Dyer chama isso de oração de confirmação, não de orientação. Uma armadilha muito fácil de cair, né? Usar a espiritualidade para justificar o medo em vez de deixar a fé vencer o medo. Exato. E é aqui que a história dá uma virada e a tensão aumenta muito. A resposta de Deus não vem na hora. O texto diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias depois de 10 dias. 10 dias. 10 dias de silêncio.
O que essa espera significa nesse drama todo? Essa espera é genial na narrativa. Jair vê como um teste deliberado a sinceridade deles. É um tempo de reflexão forçada. Se o pedido fosse genuíno, esses 10 dias seriam para orar, jejuar, preparar o coração para aceitar qualquer coisa. Mas, conhecendo o estado deles, a gente pode imaginar o que aconteceu. A ansiedade deve ter sido insuportável. Cada dia que passava, a solução lógica de ir para o Egito devia parecer mais correta, mais urgente. Com certeza, o medo não gosta de vácuo. Nesses 10 dias, as conversas no acampamento deviam ser: tá vendo? Nem Deus responde. Nosso plano é o único que faz sentido. A demora de Deus, que era uma chance para a fé, acabou virando um catalisador para a incredulidade. Foi a última chance deles olharem para o próprio coração, e eles falharam no teste antes mesmo de receber a resposta. E quando a resposta finalmente chega, é uma bomba. É o oposto do que eles queriam. Jeremias os reúne e diz: se vocês permanecerem nesta terra, então os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. E ele completa: porque eu estou triste pelo mal que lhes fiz. Isso é muito mais que uma ordem, é uma promessa de um novo começo. Que promessa, né? Sim. Deus não está dando só um comando frio. Ele está expressando pesar e oferecendo restauração. Eu os edificarei, eu os plantarei. Ele promete reverter destruição com as próprias mãos. E, o mais importante, ele ataca o medo principal deles de frente. Sim, a clareza é impressionante. Ele diz: não tenham medo do rei da Babilônia. Não tenham medo dele, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos dele. E promete até o impensável, que Nabucodonosor, o conquistador, terá misericórdia de vocês e os restaurará à sua própria terra. Era uma oferta de segurança total, garantida por Deus, bem no lugar que eles mais temiam. E se a gente conecta isso com o que o Dyer apresenta, vimos o choque de duas visões de mundo. A visão divina oferecia segurança, mas exigia fé. Confiar que Deus era maior que a Babilônia. Isso. Já a visão humana, a deles, oferecia segurança, baseada na lógica, fugir para o Egito, mas exigia desobediência. Eles estavam nessa encruzilhada, fé ou vista. E a gente percebe o que eles pensavam do Egito. Para eles, era uma utopia. Um lugar onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. A promessa de uma vida sem problemas, a fuga da realidade. Parecia o plano perfeito. Mas aí vem a ironia terrível da mensagem de Deus, e o Dyer enfatiza muito isso. Deus basicamente diz: vocês estão com medo da espada, da fome, da peste aqui? Se vocês forem para o Egito, a espada que vocês temem os alcançará lá. A fome da qual fogem os perseguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. O refúgio se torna a armadilha. A armadilha mortal. A imagem é devastadora. E ele continua, né? Assim como se derramou a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. E o mesmo juízo do qual eles sobreviveram os encontraria num lugar seguro deles. E o resultado? Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e nunca mais verão este lugar. Perderiam tudo. A ironia é a essência do julgamento. O lugar que eles viam como salvação se tornaria uma cópia do inferno do qual fugiu. E a terra que eles viam como armadilha, Judá, era o único lugar de promessa e segurança. É um retrato de como a nossa busca por controle fora da vontade de Deus pode levar direto ao desastre que a gente tenta evitar. O que nos leva à confrontação final. Jeremias entregou a mensagem, a boa e a má, como eles pediram. E agora, ele não é mais só um mensageiro. Ele se torna um promotor, expondo a verdade. Ele conclui com uma acusação direta. O Senhor disse a vocês: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência, sem margem para dúvida. E então vem a frase que é o diagnóstico de tudo. Vocês estão se enganando a si mesmos.
A tradução do hebraico aqui é ainda mais forte. É algo como: vocês fizeram errar as suas próprias almas. Uau! O engano era uma autossabotagem espiritual com consequências fatais. E ele joga as palavras deles de volta, quase como um advogado lendo uma confissão. Vocês me enviaram, dizendo: ore por nós, e nós o faremos. Ele lembra do juramento. Da promessa incondicional. E aí vem o veredito. Mas, agora que eu lhes contei tudo, vocês não deram ouvidos. A hipocrisia é totalmente exposta. Dyer descreve o pedido inicial deles como o erro fatal. Foi ali, ao se aproximarem de Deus com uma decisão já tomada, que eles selaram o destino. O ato de orar, que devia ser de vulnerabilidade, se tornou o ato de maior engano. Foi uma tentativa de usar a autoridade divina para endossar a sabedoria humana. Que no fim era só medo disfarçado de estratégia. Exato. E isso nos força a pensar, né? Sobre a nossa própria busca por conselho. Quando a gente pede orientação, a gente está com uma folha em branco? Ou já temos o texto pronto e só estamos procurando uma assinatura? É a pergunta central. E a conclusão de Jeremias é sombria e inevitável. Ele avisa que por terem escolhido a desobediência, o fim deles é certo. Morrerão à espada, de fome e de peste no lugar aonde desejaram ir para morar. O resultado da busca por segurança é a destruição total. Exatamente o destino que tentaram evitar. Ao final, o que fica dessa análise é um retrato muito poderoso do conflito humano entre a fé e o controle. O povo de Judá não estava numa encruzilhada de opções, mas numa encruzilhada de vontades. A vontade deles, movida pelo medo, contra a vontade de Deus, que parecia contraintuitiva. É uma história que serve como um espelho. Quantas vezes uma busca por orientação já não carrega uma resposta que a gente prefere? A lição trágica aqui é que a verdadeira segurança não estava no plano de fuga mais inteligente. Ou na aliança política mais forte. E estava na simples e terrivelmente difícil obediência à palavra de Deus. Mesmo quando essa palavra manda a gente ficar parado no meio do perigo. E isso nos deixa com um pensamento final para ponderar. A verdadeira prova de fé não é como a gente reage quando recebe a resposta que quer, mas o que a gente faz quando a resposta que recebe é a que mais teme. A história de Jeremias 42 sugere que a maturidade espiritual não está em fazer Deus concordar com a gente, mas em ter a coragem de concordar com Ele, seja a palavra dita boa ou má. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.